por isso ele reconstruiu a cidade e deu esse nome, Filadélfia. Amém? O interessante é que, além de outras riquezas que havia na cidade de Filadélfia, uma delas era a produção de uvas. Segundo os historiadores, Filadélfia produzia lindas uvas, que era uma das riquezas também da cidade de Filadélfia. Agora, voltando para o texto que nós lemos, também nós temos algumas considerações a fazer aqui, e dentro dessas considerações nós iremos expor algumas lições que o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. Eu queria compartilhar com você nessa noite. Entenda bem que eu não vim aqui para pregar para ninguém, eu estou pregando para mim. Eu não pude pregar para ninguém, eu pude pregar para mim. Se você entender que a pregação ela serve de alguma forma para você, amém. Se você achar que não serve, maravilha, mas para mim serve, e muito. Quando você vai olhar o texto aqui no versículo 1, você vai entender que essa carta ela está sendo direcionada para alguém. Quando o Espírito Santo pega João e manda João escrever as 7 cartas, incluindo essa aqui de Filadélfia, ela está sendo direcionada para alguém. E que esse alguém, o Espírito Santo manda João escrever essa carta, para o versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, era para um pastor. Porque a palavra anjo no grego, ela tem vários significados. Uma delas é mensageiro ou portador da palavra. E aqui nesse caso, o mensageiro e portador da palavra, que educava a igreja, que ensinava a igreja, que orientava a igreja, que ministrava na igreja, era esse homem, esse pastor. Então entenda que essa carta ela é direcionada para esse homem, para o anjo da igreja que estava na cidade de Filadélfia. Eu não sei quantas igrejas havia naquela cidade, mas uma coisa eu sei, essa carta foi direcionada para alguém que Jesus entendeu que estava bem na presença dele. Eu não sei quantas igrejas tem aqui no Campo Verde, não faço nem ideia, mas uma coisa eu tenho certeza, aqui no Campo Verde tem igrejas em que existem pastores que estão bem na presença de Deus, e eu ouso dizer que entre eles está o pastor Luiz e a sua família. Você está entendendo? Sim ou não? Por isso essa carta, ela entra nesse detalhe. As únicas cartas em que Deus elogia as igrejas, que é só Filadélfia e Esmirna, a igreja Éfeso, Pérgamo e por aí vai, receberam exortações e elogios. Mas a igreja de Laodiceia é o corpo meu. Não é verdade? O corpo meu, pastor. Né? O bicho pegou. Laodiceia. Mas ali em Filadélfia tem alguns detalhes importantes aqui nessa carta. E algumas lições que eu vou compartilhar com você nessa noite. A primeira lição importante que eu vou aprender aqui nessa carta é exatamente a soberania de Jesus em todos os níveis que você possa imaginar. Jesus ele é soberano em todas as dimensões que você possa imaginar, e também ele está no controle de tudo e no controle de todos. Eu vou lhe provar aqui no texto. Me acompanha na sua Bíblia, beleza? O versículo 7, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Isso vai tratar da sua soberania e do seu controle sobre tudo e sobre todos. Ele está aqui na sua onipotência. Você sabe o que quer dizer onipotência? Todo o poder e toda a autoridade está sobre Jesus. O homem pode perder o domínio, mas ele nunca perde o controle. Ele está sempre no controle
de tudo. No versículo 7, 8, do capítulo de Apocalipse, diz o seguinte: quem não me lê esse para mim, por gentileza? Apocalipse 1, versículo 8, por favor, na sua versão, não tem problema? Apocalipse 1, versículo 8. Lê para mim, por gentileza, que está escrito aí, por favor, para a gente compartilhar isso juntos. Apocalipse 1, versículo 8, o que é que diz aí? Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o fim. Diz o Senhor, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. João encerra esse versículo dizendo: o Todo-Poderoso, se tratando da sua soberania eterna sobre tudo e sobre todos. Em outras palavras, e repetir para você não esquecer, o homem pode perder o domínio, mas Jesus nunca perde o domínio. Ele está no comando desse lugar, ele sabe as necessidades desse ministério, ele sabe as carências que esse ministério tem, as dificuldades que ele passa, mas ele está no controle de tudo. Amém? A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, que eu acho importantíssima também, é que, presta bem atenção, não se assuste com o que eu vou falar. Mas olha isso. Nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Aleluia. Absolutamente nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Glória a Deus. O versículo 8, a parte A diz assim: eu sei as tuas Eu vou usar uma linguagem um pouco mais descontraída para quebrar um pouco do gelo. Há um tempo atrás, não sei se do tempo de pastor de mas é do tempo, havia um programa humorístico, não sei se eu expliquei, que tinha hoje dizia assim: eu estou de olho no Senhor. Em outras palavras, Jesus está de olho em nós. Aleluia! Vocês lembram disso, pastor? Lembra? Eu estou de olho no Senhor, isso é Jesus está de olho em nós. Você está entendendo, querido? Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Aonde eu estiver, estando fazendo coisas boas ou ruins, Ele está de olho. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu faço, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele está de olho em absolutamente tudo. E sabe por quê? Porque Ele é onisciente. Onisciente é o atributo de saber tudo, conhecer tudo. No passado, no presente e no futuro. Glória a Deus. Se não me engano, a primeira carta de Pedro é a segunda, no capítulo 3, versículo 8. Fazer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Presta bem atenção, querido. Jesus não esteve no passado, está no presente, está lá no futuro. Não. Ele está no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro. Sabe por quê? Porque Ele é eterno agora. Ele está no presente, Ele está no passado e Ele está no futuro, sempre no mesmo tempo e no mesmo momento. Nada passa desapercebido aos olhos de Jesus, absolutamente nada. E a carta de Paulo aos Hebreus, lá no capítulo 4, lá no versículo 13, vai dizer o seguinte: Hebreus capítulo 4, versículo 13, vai dizer o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar conta. Isso é, não adianta se esconder, parceiro, vai dar ruim.
Ele sabe onde é que eu estou e ele sabe o que eu estou fazendo. Você está entendendo? Ele sabe o que eu estou fazendo, ele sabe onde é que eu estou. Não tem que nos esconder dele. Agora o versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada com os dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e medula, e é apta para decidir pensamentos e intenções do coração. Em outras palavras, a palavra sabe exatamente o que te trouxe aqui e o porquê você está aqui. Você sabia disso? A palavra de Deus, ela sabe o que te motivou a estar aqui. Aleluia! De repente, essa intenção aqui, da pastora da campanha é outra intenção, e a palavra sabe. Porque ela é viva e ela é eficaz. Viva porque ela acontece. Eficaz porque quando acontece, acontece com perfeição. Jesus não deve nada para ninguém, meu irmão. Aleluia! Aleluia, Jesus! Deu para entender, querido? Aleluia! Jesus não deve nada para ninguém, ele está de olho em nós. Ele está de olho em mim, ele está de olho em você. Eu costumo dizer na casa da minha esposa, que está brincando, que os dois lugares onde nós temos que dar o verdadeiro testemunho de cristão. Porque ele já se viu isso aqui na igreja. Missionário? Acho que é nas quatro paredes que você tem, não que você é um santo, não, querido. É na sua casa e na sociedade. Primeiro na minha casa, porque a minha testemunha é minha esposa. Se eu estiver vacilando, ó. Não é, pastor? Não é. Se eu estiver vacilando em casa, ó, corta as asinhas. Não é, missionária? Ela está rindo. Ela corta as asinhas. Né? E no trabalho? Principalmente no trabalho. Por quê? Porque você passa mais tempo no trabalho do que em casa. E Jesus está de olho em mim, em você, em nós, no trabalho. Como é que eu me comporto lá como servo de Deus? Qual é o meu testemunho lá dentro? Como é que eu me comporto no trabalho? Aqui é muito fácil você mostrar que é crente, né? Eu costumo dizer que performance no altar não é característica de quem é cheio de poder de Deus. Fazer cena no altar não define se está cheio ou não de Deus. Deu para entender? Define se está cheio ou não do poder de Deus é lá fora. Quando o crente, quando o descrente olha para você e vê em você as marcas do Evangelho, com o seu caráter e com o seu comportamento, com a sua pergunta de vida. Quando a sua esposa vê em você um homem de Deus, como o seu esposo vê em você um homem de Deus, é lá que se começa. Sabe por quê? Porque a gente cria uma cultura que representa-se o poder de Deus e a presença de Deus nas quatro paredes. A obra se começa aqui. Está completamente errado. Não começa aqui a obra de Deus. Nunca começou aqui nessa parede. Eu vou te provar isso. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, botei um relatório ali para o bispo. O que é que Paulo vai dizer? Se eu não governo bem a minha casa, como é que eu vou governar em Cristo? No capítulo 5, versículo 8, da primeira carta, Timóteo diz: se eu não cuido bem da minha casa e da minha família, eu sou infiel e pior do que o ímpio. Porque a primeira obra não é aqui dentro, é dentro de casa. Os filhos, a esposa, meu lar. E Jesus, ele está de olho em mim, lá dentro de casa. Ele está de olho em mim, no meu trabalho. Ele está de olho em mim, na rua. Mas por que eu uso a primeira pessoa do singular do teu presente? Eu não posso acusar você. Eu tenho que olhar para mim. Porque não é que eu posso chegar para você na igreja, você tem que se consertar. E eu? Você tem que mudar. E eu? Não é verdade? Você tem que ser transformado. E eu não tenho que mais ser transformado. Eu já sou perfeito, então eu já tenho que estar no céu. Começa comigo. Eu
mudar, eu que tenho que melhorar, eu tenho que santificar, eu tenho que ser transformado, eu tenho que ser tratado, eu tenho que ser mudado, eu tenho que ser mudado. Quando Deus chegou a Abraão para um bate-papo, lá em Gênesis 15, ele disse o seguinte: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, não basta só andar na presença, tem que andar na presença e ser perfeito.